graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Diego Fernandes, bem-vindo ao meu canal. E se você está aqui é porque você está interessado em estudar a palavra do Senhor. Com certeza, entre as suas pesquisas, você pesquisou algo a respeito de que estava queimando seu coração e você veio parar aqui. Eu quero hoje começar o estudo do livro de Efésios. Efésios é um dos livros mais evoluídos da Bíblia. O livro que o apóstolo Paulo escreveu, e ele fala do propósito eterno de Deus para mim e para você. Em Efésios nós vamos perceber o quanto Deus, o que Deus ele revelou e ele deu para nós por meio da obra da cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele liberou sobre nós coisas extraordinariamente celestiais, glórias celestiais. E Efésios vai te falar o que o Senhor liberou para você. Agora, então, sem mais delongas, o livro de Efésios, no capítulo 1, fala assim: antes disso, vamos orar. Pai, nessa hora, oramos ao Senhor. Declaramos que o Senhor é sobre nós e é por nós. Nessa hora, vamos começar a estudar um livro tão poderoso, Senhor. Traga-nos luz e revelação, entendimento dessa palavra. Que o fogo, que o Espírito, que é a unção da vida do Senhor, incendeie o nosso coração, nos dê luz e revelação, em nome de Jesus. Então diz assim em Efésios capítulo 1, versículo 1, fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois versículos, vou começar por eles. Tem muita coisa a ser falada, não precisa ter pressa, eu particularmente não estou com pressa. Então aqui você já começa a perceber, nós podemos já começar a perceber quem que é o autor do livro de Efésios. O autor do livro de Efésios é Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa sensacional da Bíblia. É um dos personagens mais incríveis que todo mundo conhece, todo mundo gosta. E todo mundo sabe da vida anterior que é quem era Paulo. Paulo era Saulo, um grande perseguidor da palavra do Senhor, um grande perseguidor dos cristãos. Saulo era um cara que ele era zeloso pela palavra na qual ele acreditava. Ele era uma espécie de protetor dos dogmas judaicos. E a Bíblia conta, a história também conta, as tradições contam que onde tinha alguém pregando a respeito da palavra de Cristo, Saulo estava ali, Saulo de Tarso estava ali buscando, tentando matar. Ele não aceitava, era a função dele, e ele tinha ali uma série de seguidores que andavam com ele, que denunciavam, que mandavam um WhatsApp para ele daquela época, e ia atrás dele para informar que tinha detratores, destruidores da palavra da qual eles criam, que era a palavra judaica, que era o seu livro de fé, eram as leis mosaicas. Então Saulo era um terrível perseguidor da palavra, terrível. E olha quem ele se tornou aqui em Efésios. Efésios é um dos livros mais evoluídos da Bíblia, que fala das divindades de quem nós somos em Cristo. E o Senhor trouxe a revelação para Saulo. Primeiro princípio aqui, mais extraordinário: quem é você? Onde você está? O que você está fazendo? Talvez dentro do seu coração você fala: todas as verdades da palavra são verdadeiras, mas elas não se aplicam a mim, porque eu não sou merecedor, eu sou terrível, eu sou um pecador horrível, eu sou uma pecadora terrível. Talvez você pense que o Senhor jamais vai olhar para você e te colocar algo extraordinário. Talvez você até sinta vontade de ter um ministério no Senhor, mas você pense: o Senhor jamais trará a revelação para mim como dá grandes pregadores. Talvez você pense que você jamais será digno, mas eu te digo, quem que é digno? Eu tenho certeza que muitos que vão escutar essa palavra jamais fez o que Saulo fez, assassinou cristãos porque pregavam a palavra. Aqui no Brasil, dificilmente você vai achar alguém assim, que matou um cristão porque estava pregando o evangelho. Saulo fazia isso, Saulo de Tarso. E aí o prefácio, né, o início, a introdução desse livro já fala: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então o Senhor chamou Paulo
chamou Saulo e transformou ele. Assim vai ser com você. O Senhor vai te chamar, vai te transformar e te fará poderoso, poderosa em palavras de transformação e de vida, de unção. Você foi escolhido, você foi escolhida pelo Senhor para na região onde você estiver ser um escritor, uma escritora de um livro poderoso como Efésios. Eu estou parafraseando, eu quero te dizer que onde você está, ali é Terra Santa, a região celestial está ali no seu lugar, porque você é agora cidadão eterno. A divindade já começou dentro de você. Nós vamos falar sobre isso várias vezes. O Senhor já te chamou e você já foi introjetado no meio da eternidade. A eternidade já começou dentro de você. Ainda que hoje que nós venhamos a morrer, eu possa morrer ainda hoje, a divindade e a eternidade já está dentro de mim. Só o meu corpo vai perder a matéria, mas o meu espírito já está no Senhor. Você é extraordinário. O Senhor transformou esse homem para trazer nesse momento e escrever esse livro. Acredite nisso. Coisas extraordinárias estão por vir na sua vida. E o Senhor vai te colocar em posições extraordinárias. Quer queira no meio de familiares, amigos, quer queira alguém que esteja contra isso. Quem é contra o Senhor? Você foi chamado. Você foi chamado para desfazer as obras do inferno nesse tempo. Você foi chamado para trazer palavras poderosas nessa geração, para trazer palavras extraordinárias no meio da sociedade caída, na qual ninguém crê mais em nada. Hoje a moda é não crer em nada. Você não precisa simplesmente não crer na palavra. A moda é não crer em nada. Por quê? Porque o Deus deste século se faz nesse momento os homens. O Deus desse século é Satanás. Mas o que ele quer fazer? Ele quer colocar na mente das pessoas que elas não precisam depender, elas não precisam ter fé, não precisam se submeter. Então o Senhor te chamou nesse tempo para aprender essa palavra e muitas outras, para você ser transformador, alguém que chega no ambiente e demônios são expulsos naquele lugar, vidas são transformadas, vidas são altamente tocadas, porque o poder de Deus está sobre você. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi transformado pela vontade de Deus. Isso é extraordinário. Já imaginou? Você começa a sentir algo dentro do seu coração em ebulição e você fala, gente, o que está acontecendo comigo? Eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero orar, eu quero trazer uma pessoa para Cristo, eu quero ver aquele enfermo e orar por ele. Isso não é você escolhendo, e nem é Satanás colocando mentira na sua mente. Isso é o Espírito Santo te escolhendo pela vontade de Deus e te fazendo ser alguém que vai trazer vida e transformação. Oh Jesus, que coisa mais extraordinária, que coisa mais maravilhosa em saber. Não sei se você está sentindo isso que eu estou sentindo agora, mas é possível sentir a famosa serotonina, o prazer escondido por trás dessas palavras, ao saber que eu e você fomos chamados, escolhidos pela vontade de Deus. Aleluia. Vamos continuar. Isso é só o primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Então, o autor é Paulo, mas para que ele está escrevendo? Ele está escrevendo não é para os Efésios, ele está escrevendo aos santos. Deixa eu só olhar isso aqui. Ele está escrevendo então a quem? Aos santos que estão em Efésios. Mas santos só? Não, também fiéis. Então, vamos destrinchar o que são esses dois. O que é santo? Santo é algo que é separado. Então, para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo? Para aqueles que são separados, aqueles que já estão em Cristo, separados desse mundo caído, dessa sociedade caída, desse mundo perverso. Então, Deus escolheu o apóstolo Paulo, que se separou para ministrar para os que estão separados. Então, Efésios não vai ser um livro para contar para as pessoas que não creem. É um livro para você que já crê. É óbvio que você pode usar como pregação também do Evangelho, mas vai ser mais profundo ainda para aqueles que creem, descobrir as verdades que estão ocultas e serão reveladas, estão sendo reveladas
por meio dessa palavra. Então, os santos que estão. Santos é aquele então separado, aquele que foi designado a fazer tal função. Por exemplo, uma ovelha no Antigo Testamento, ela estava pastando, e aí uma pessoa pegava a ovelha mais limpa possível, branca, e levava ao sacerdote. Naquele momento ela era separada e examinada. Então ela era santificada naquele momento. Então, todo aquele que crê em Cristo é santo, porque já foi separado desse mundo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele perdoou todos os pecados. Então toda a humanidade já é perdoada por meio da obra de Cristo, por meio da obra da cruz. Porém, aqueles que aceitaram essa verdade, aqueles que creram em Cristo, aqueles que creram na verdade da palavra, confessou Jesus como Senhor e Salvador, como está lá em Romanos 10:9, esses são santos, separados, são santificados, justificados pela obra da cruz. Amém? Então, os santos são aqueles separados. Quem mais? Que estão em Efésios e fiéis em Cristo. Não é fiéis a Cristo, é fiéis em Cristo. Há uma diferença. O que quer ser fiel a e o que quer ser fiel em? Fiel a Cristo é aquele que não erra, é aquele que não peca, aquele que tudo que Deus manda, ele faz. É aquele que é obediente, arrisca. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não sei se, eu não vou falar de coisa assim, mas eu não bebo, eu não fumo. A Bíblia não fala diretamente que você não pode beber nem fumar. Não estou falando disso. Mas não está escrito fumar, não está escrito beber. Mas a Bíblia fala, não pode adulterar, não pode matar. Isso é ser fiel a Cristo, porque é ser fiel à palavra. Mas a Bíblia fala, olha, guarda o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então quando você bebe, você fuma em excesso, quando você fuma, imediatamente você já começa a destruir seu corpo. Mas quando você bebe em excesso, você destrói seu corpo também. Então, fiel a Cristo é obediência. Mas o apóstolo Paulo não está falando fiel a, não está falando da obediência. Ele está falando fiel em Cristo. O que é ser fiel em Cristo? Olha que extraordinário. Presta atenção nisso. Abra o seu coração, porque isso vai trazer revelação transformadora na sua vida, experiência extraordinária. Quando eu comecei a entender isso, meu coração mudou em relação ao Senhor. Meu amor mudou em relação a Jesus. Não que eu não amasse Ele, mas assim, a percepção e o sentimento foi muito mais profundo. Porque ser fiel em Cristo é você saber o quanto você é amado, o quanto você é desejado, o quanto Jesus se sacrificou e te amou. Isso é ser fiel em Cristo. Jesus fala assim, se você permanecer em mim e em meu amor, é Jesus falando. Quando você é fiel em Cristo, ou seja, quando você percebe que você foi chamado por Deus, assim como o apóstolo Paulo, quando você foi separado por Deus e quando você percebe que você é amado por Deus, revelações extraordinárias, assim como em Efésios, vão ser derramadas sobre a sua cabeça, sobre o seu espírito. Oh Jesus, eu desejo profundamente que nesse caminho de Efésios, nosso espírito possa entrar em ebulição tão profunda, tão calorosa, que assim como a água está fervendo e você vai lá e coloca uma porção de chá e aqueles cheiros incendeia todo o ambiente, assim seja ao estudarmos Efésios. Você vai entrar em evolução tão profunda que pessoas perto de você vão sentir o cheiro exalar do Espírito Santo. Eu desejo profundamente que você possa ser enriquecido com a palavra de Deus por meio desse estudo. Amém? Deus te abençoe nessa hora. Te aguardo no próximo vídeo. Em nome de Jesus.